E aí, amiguinhos? Ah, Recentemente eu recebi um comentário. Alguém me perguntando, falando, tio, fala de Tanfolho. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar de Tanfolho. E eu não tenho Tanfolho. Eu ia passar o comentário, mas aí esses dias eu estava mostrando minhas armas para um amigo no churrasco. E aí eu vi que eu tenho uma Tanfolho, eu tinha esquecido. Eu falei, cara, melhor que falar de Tanfolho, porque eu não compito e não sou usuário de Tanfolhos de competição, infelizmente, que eu acho uma arma bem legal. Eu falei, cara, eu tenho uma Tanfolho e eu posso contar uma historinha da Tanfolho. Bom, como vocês podem ver aqui, isso aqui é uma Tanfolho. Tá escrito aqui, ó. Tanfolho. Tá vendo? Tanfolho Mossad. Nossa, o tio Miss tem uma arma da Mossad? Não. Essa arma aqui foi feita para clube de tiro, para atirador em Israel. E aí vem uma história engraçada. Por quê? Recentemente eu estava conversando com um amigo, que é armeiro, e tem uma Jericó dessas antigas aqui. Essa aqui é uma das primeiras versões da Jericó, ela é single action. E ela é single action e ela é bem velha, ela é oriunda do Departamento de Polícia de Israel. É uma das primeiras versões da Jericó, inclusive. Essa aqui é da década dos anos 90, 90 91. Primeiro BAF, primeira lote de arma que saiu. E ele usou um kit de gatilho da Shadow 2 na pistola dele. Não entra lisinho, não é feito para isso, precisa de uma adaptaçãozinha leve, mas funciona. Tanto é que você pode comprar na Cajun Works ou na Patriot Defense os gatilhos profissionais da Tanfolho, dessas Witness de competição, e ó, eles já deixam específico se serve nas Jericós lá. Então, quem tem uma Jericó, basicamente tem uma Tanfolho, e quem tem uma Tanfolho, basicamente tem uma réplica de CZ75. A CZ75 tem uma história interessante, porque ela estava do lado de lá da cortina de ferro, na Tchecoslováquia, na época. E algumas armas foram contrabandeadas por debaixo da fronteira, e alguns militares americanos tiveram acesso nessa arma, e quem competia ficou louco na CZ75 porque era uma arma extremamente balanceada, visto que eles tinham em mãos até então, que era 1911. A Tanfolho entra nessa equação porque tinha uma demanda muito alta de CZ75 contrabandeada, e as fábricas começaram a olhar essas armas do lado de cada cortina de ferro. A, a Tanfolho A Tanfolho era uma fabricante que representava alguma coisa, mas não tinha nada de marcante no layout de produtos dele. Eles fabricavam peças para espingardas, né, shotguns, e tinha lá 3 pistolas em 7,65, em 22, esses revólver Derringer. Vou postar foto para vocês. Eu odeio postar fotinho, mas vou botar as fotinhas para vocês verem. Não tinha nada de significativo. Então eles resolveram copiar na década de 80. Lembra que a CZ saiu em 75? No comecinho de 80 eles começaram a fabricar a versão deles, que era TZ75. Mas ali nos anos 80, finalzinho dos anos 80, eles começaram com a versão TZ ou TA90. Era basicamente uma cópia, só que a Tanfolho começou a refinar essa arma. Então fizeram um bloco de gatilho diferente, um bloco de... Eles falam Fire Pin Block, deve ser o bloco... Não fui a fundo. Eles falam esse Fire Pin Block diferente do que a CZ tinha, e uma ergonomia um pouquinho mais refinada. E uma coisa interessante deles que eles desenvolveram, porque aí eles começaram a trabalhar o produto que a CZ criou. A CZ, ela tinha o calibre 9mm, .40 e 22, quando você troca o top dela, que chama de Cadete Version.
A Tanfoglio não, a Tanfoglio tinha 9mm, 9 por 21.40, 10mm, 45, 38 Super, tudo no mesmo frame. Depois, em 2005, se não me falha a memória, eles começaram com o large frame. E na Tanfoglio você sabe que é o large frame, que tem um gap entre o cano e o slide aqui. Vou postar a fotinha para vocês entenderem. Por que você está falando da Jericó também, tio? A Israel estava de olho numa pistola padrão para as forças armadas deles. Por quê? Israel era uma salada de arma. O que tinha no mercado eles compravam. E sucata de exército, que não é sucata, já é barato hoje em dia, fora do Brasil, é claro, mas era muito mais barato antigamente. Então eles tinham uma caralhada de pistolas ao redor do mundo. E eles tinham um problema muito grande, que até criaram o saque israelense. Eles criaram o saque israelense justamente por conta disso. Problemas de disparos acidentais. Então ele sacava e ciclava a arma. Vizinho abrindo o portão. Só que quem tem uma Jericó antes de 2010, não tem lugar para botar, as armas estão caindo aqui. Quem tem uma Jericó antes de 2010, na verdade, tem uma Tanfoglio. Porque em Israel, eles só fabricavam o cano e as miras. Então, o cano e as miras. O cano nem é arraiado, não. É aquele... Tem um nome, esqueci o nome daquilo. É como se fosse torcido por dentro, eu esqueci. Chegou a sair umas Glocks também. Não é tão comum hoje em dia. E Israel contratou a Tanfoglio para fabricar a Jericó. Eles fabricavam todas as peças de metal da Jericó e a arma era montada em Israel. Então virou uma arma padrão israelense, mas na verdade a Jericó até 2010 é fabricada na Itália pela Tanfoglio. Então, de forma muito simples, a Tanfoglio era basicamente uma cópia de CZ75. Só que eles começaram a trabalhar através de competição com isso. E a Tanfoglio começou a fabricar os modelos mais mirabolantes possíveis, com as melhores variações possíveis. Em algumas comparações que eu li, eles dizem que a CZ talvez tenha parado no tempo. Eu concordo em termos. Por exemplo, a CZ45 ACP, que virou a CZ97, é um frame diferente, é um frame bem grande. Enquanto já a Tanfoglio, lá no comecinho dos anos 90, já tinha essa ideia de um frame único. Tinha uma visão mais de atacar o mercado de uma forma mais produtiva, tipo, menos matrizes. Isso é inteligente do ponto de vista de fábrica. Essa versão da Tanfoglio, o pessoal chama de Mossad. Eu não sei se ela seria basicamente uma TA90, talvez. Eu preciso olhar. Mas também é uma CZ75, então vocês veem pelos cortes, é muito típico o corte de chassi delas, né? O frame delas é muito copiado, talvez. Basicamente é uma cópia, todo mundo sabe disso. A Smith & Wesson, se eu não me engano, copiou a CZ75. Eu vi em algum artigo há uns anos atrás isso. Não preciso lembrar, vou postar uma foto disso. Mas basicamente quando você tem a Jericó 941, é uma cópia de CZ75, eu achava na minha cabeça de quem lê aqui e ali e não pesquisava a fundo, que a Tanfoglio começou a fabricar Tanfoglios, como a gente conhece, Tanfoglios 75, depois que eles tiveram um pedido da Jericó, mas não. Lá no finalzinho dos anos 70, eles já começaram a copiar a CZ75. Israel estava procurando um fabricante para fabricar uma arma que eles tinham em mente, baseada na CZ75. E quando eles acharam na Itália, que é do ladinho ali, atravessa o Mediterrâneo, eles acharam a Tanfoglio, que a Tanfoglio fabricava a cópia, eles propuseram o modelo
Então eu achava que Israel tinha motivado a Tanfolio a fabricar clones de CZ, mas não, a CZ já fazia isso há pelo menos 10 anos, quando a IAI na época, acho que está aqui, IMI, que essa daqui é a primeira versão, IMI, Israel Military Industries, procurou a Tanfolio, porque eles já tinham expertise na produção disso. Tem pouca informação do mercado israelense de arma. Eu não vou muito a fundo em pesquisar dentro de Israel isso, mas o que eu pesquiso dessa arma da Mossad, Tanfolio, é que foi uma arma que foi vendida para clubes de tiro e atiradores em Israel. Weapons House Limitada. É uma empresa de Israel, isso aqui eu já vi esse nome. Eu tinha me deparado com isso, talvez eu pesquise. Weapons House Limited. Made by Fratelli Tanfolio for Weapons House Limited. Não tinha me atentado a isso, não vi referência disso. Eu vou pesquisar assim que editar o vídeo. Mas, basicamente, eu não posso falar das armas mirabolantes que a Tanfolio fabrica, porque eu não atiro, eu não tenho nenhuma, eu admiro. Hoje a Tanfolio não é vista mais como uma cópia de CZ75, ela evoluiu o modelo. É interessante poder ver isso dentro do mercado, que a gente é acostumado com os chineses copiarem. A gente é acostumado com os chineses copiarem as coisas. Eles estão evoluindo, estão ficando bom nas cópias deles. Mas é interessante ver que a Tanfolio passou do limite do simples cópia para criar um produto melhor. Posso usar melhor? Talvez possa, não sei. Mas é interessante que tudo começa com a CZ75, a arma que entrou no hall das 9 maravilhosas. O pessoal ficava louco com ela. Mas essa é só uma historinha curta. Eu queria mais falar da Tanfolio, que é uma cópia de CZ75, sim. Evoluíram, mas continua sendo uma cópia. A fábrica da Tanfolio não era uma conhecida pela qualidade de suas pistolas, e após a cópia da CZ75, sim, ficou reconhecida no Ocidente, e eles evoluíram, foi uma evolução bem gradual, e hoje oferecem armas maravilhosas. Mas é bem interessante, eu achava que era por cópia da Jericó, mas não, a Jericó veio aproveitando a expertise italiana. E sim, você pode intercambiar as peças, algumas peças, não todas, mas no começo, quando eram cópias puras, você podia intercambiá-las melhor, mas hoje em dia demanda algum fit, como esse cara que eu fiquei sabendo, que ele instalou o gatilho da Shadow 2 na Jericó dele. Depois com a pesquisa eu vi que a Cajun Gunworks faz, a Patriot Gunworks faz, Patriot Defense, faz peças intercambiáveis entre Jericó e Tanfolio. Já a CZ75 demanda um especialista de verdade, não é de YouTube não, viu? Fazendo o finishing da instalação. Mas essa história é curta, não montei meu setup, não tirei meu carro para fora, vai desse jeito, eu não limpei bancada, minhas ferramentas estão jogadas aqui em cima ainda. Tá tudo pendurado, não acendi luz, só um vidinho para vocês. Porque eu fiquei pensando, falei, cara, eu não vou falar de Tanfolio, que eu não tenho Tanfolio. Não, eu tenho a Tanfolio. É uma Tanfolio interessante, que é a Tanfolio feita para o mercado israelense, a Mossad, uma arma de serviço secreto. O cara jamais escreveria, sou da Mossad. É isso aí, valeu galera, um abraço.